Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunatos. Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou responder a pergunta de um inscrito, né? Ele fez a pergunta lá no meu Instagram. Para quem quiser me perguntar alguma coisa, faz lá, @nicknix, tá? Eu vou deixar aqui embaixo. Lá é mais fácil de eu ver, né, pessoal? Porque nos comentários do YouTube tem bastante comentário. Então lá você consegue mandar diretamente sua pergunta. Então segue lá e manda sua pergunta, tá? Então o Gabriel M92 mandou assim: Olá, Fortunatos. Primeiro gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho. Tenho aprendido muito com seus vídeos. Valeu, Gabriel. Essa é a ideia mesmo, cara. Ainda bem que você está aprendendo. Faz um vídeo sobre o seu indicador preferido. Abraço. Bom, pessoal, eu já tinha falado sobre esse indicador no vídeo da Cielo, tá? Ele não é muito falado por aí, tá? Que é o ROS. E muitas pessoas também me perguntaram: Nicolas, faz um vídeo sobre o ROS e não sei o que e tal, né? Para explicar melhor como que ele funciona. Então vamos lá, pessoal, logo depois da vinheta. O ROS, pessoal, ele não é um indicador tão convencional, tá? Mas ele é o meu indicador aí, um dos meus múltiplos preferidos, se não o preferido, tá? O ROS é o Return on Stock. Eu não sei se tem outro nome para ele, mas foi esse nome que eu dei para ele aqui, tá? O ROS basicamente é o PL ao contrário, né? Em vez de preço sobre lucro, é o lucro sobre preço, tá? Ele é uma espécie de ROI ajustado. Por que ele é uma espécie de ROI ajustado? O ROI não é o Return on Stock, on Equity. Então, só que na minha opinião não fazia tanto sentido a gente analisar o retorno sobre o patrimônio da empresa. Porque no momento que a gente compra a empresa, a gente não está comprando o valor que ela vale de patrimônio. A gente está comprando o valor da ação dela na hora. A gente está comprando a quantidade de ações vezes o preço, não o preço do patrimônio. A gente está pagando o PVP de 1, certo? Muitas vezes. Então, aí eu criei aí o ROS, né? Ele é o PL ao contrário, basicamente a gente vai analisar então o retorno da empresa baseado no preço da ação, tá? Que eu acho muito mais interessante de analisar, beleza? Quanto maior o ROS, melhor, né? Porque quanto maior, mais ele vai trazer de retorno para a gente, mais a empresa no momento vai trazer de retorno para a gente. Então ela poderia, por exemplo, trazer um ROS de 10%, de 15%, de 20% ao ano e assim vai, tá? Ele pode ser comparado a taxas livres de risco. Uma das vantagens do ROS, né, é que a gente consegue comparar mais facilmente com outras taxas de mercado, como a do Tesouro, do CDB, do LCI, entre outras, né? Por quê? Porque ele é um resultado percentual, né? Então a gente tem lá um retorno de 12, 15% e do outro a gente consegue comparar com taxas lá, por exemplo, do Tesouro de 6, 7%. Então, essa empresa aqui está me dando um retorno aqui de 10% ao ano caso os lucros se mantessem, caso os lucros se mantiverem constantes, né? E o Tesouro está me retornando 6,5%. Então, o risco vale a pena? Vale. Então, eu vou comprar a empresa. Porque ela está me dando retorno de 10% no momento da compra já. Beleza? Então, é por isso que eu gosto do ROS. Outra coisa que eu gosto do ROS é que ele é mais fácil de você projetar, né? Por que ele é mais fácil de você projetar? Porque, por exemplo, eu quero que as ações da minha carteira tenham um ROS pelo menos 4 pontos percentuais acima da Selic. Então, você pode olhar, por exemplo, eu acho que essa empresa aqui vai crescer o lucro em tantos por cento. Quanto que vai ser o ROS da empresa daqui 1, 2 anos? Lá vai ser, sei lá, 15%. Ou seja, tanto acima da Selic. Opa, beleza, show de bola. Tá me pagando mais do que a taxa livre de risco. Tá me pagando uma taxa bacana que eu espero, caso os lucros se mantiverem constantes. E se os lucros subirem, ele vai me dar um retorno ainda maior. Então, já estou comprando barato, tá? Então, foi para isso aí que eu meio que criei o ROS. Na verdade, eu falo meio que criei porque eu não sei se ele já existia, se alguma outra pessoa já usava. Eu sei que o Benjamin Graham, ele tem um indicador muito parecido que chama poder de lucro, tá? Que basicamente é o ROS, só que aí ele pega e verifica quanto acima está pagando a taxa, acima da taxa livre de risco, e aí ele reverte em margem de segurança, beleza? Então aqui um exemplo que o ROS funcionaria bem, tá, pessoal? Seria aqui no caso da Unipar, né? Então, basicamente eu peguei o quadro da Unipar aqui, 2014, 15, 16, 17 e 18, certo? Peguei o LPA dela, que é o lucro por ação, tá? Porque você tem que usar o LPA para calcular o ROS. E o preço. Então, o ROS basicamente vai ser o LPA dividido pelo preço, e a gente chega aqui no ROS. Então, em 2014, notem aqui que em 2014, ó, a empresa estava dando um retorno anual de 24% ao ano.
Em 2015, 31%. E em 2016, 64% ao ano. Ou seja, você conseguiria mais do que todo o valor que você estava investindo em apenas 2 anos, tá? E aí o mercado encontrou a empresa, viu que a empresa estava dando um retorno muito alto, ele encontrou a empresa. Vocês verifiquem aqui, ó, que a Selic estava aqui, ó, em 11% enquanto ela estava em 24%, a Selic aqui estava em 14% enquanto ela estava em 31%, e a Selic estava em 13% enquanto a Unipar estava dando um retorno de 64%. Aí o mercado viu a oportunidade, sabendo que a Selic ia cair, então não ia dar um retorno tão expressivo a Selic, né, que é uma taxa sem risco praticamente. O mercado começou a ir para o mercado de ações, né? Indo para o mercado de ações, eles encontraram a empresa que é da Unipar pagando 64% de ROS, e aí a gente viu o que aconteceu com a cotação, né? A cotação aqui saiu de menos de R$3, né, para mais de para 39, 40, chegando a R$48 aqui, né? E vejam aqui como o ROS foi baixando até chegar próximo da taxa livre de risco, né? Porque o mercado ele sempre vai comparar a taxa ele sempre vai comparar o retorno da ação, né, com a taxa livre de risco, certo? Por quê? Porque se uma ação estiver dando o mesmo retorno de uma taxa livre, é melhor comprar a taxa livre, certo? Por quê? Porque a gente vai se arriscar mais e ter o mesmo retorno? Não faz sentido, certo? Então a gente vê aqui, ó, que a empresa aí cresceu 1.220%, tá, pessoal? Então era a mesma coisa de você colocar R$10.000 na ação e 2 anos depois você ter aí R$120.000, tá? Se a gente vê aqui, a gente também tem a margem de segurança, né? Que é o quanto o ROS está entregando a mais aí do que a Selic, né? Então aqui a gente via que a margem de segurança aqui estava altíssima, né? 50%. E era uma ótima oportunidade. Depois caiu para 18%, porque o mercado estava precificando. E agora em 2018 o mercado trouxe um pouco mais para baixo, precificando em ROS de 12,78%, tá? Eu acho que a empresa ainda vai crescer mais, tá, pessoal? Eu acho que a empresa vai aumentar os lucros e o ROS ainda vai aumentar mais, certo? A empresa, eu acredito que ela vai chegar aí a uns R$58 mais ou menos. E porque nesse preço aqui ela ainda está interessante, porque hoje a Selic está 6,5% e ela está entregando um retorno 2 vezes maior que a Selic, né? De 12%, de quase 13%. Então, hoje ainda compensaria comprar a Unipar olhando para o ROS, tá, pessoal? Então, eu levo o ROS muito a sério, é um dos principais indicadores para mim. Eu gosto muito de analisar, até porque, por exemplo, uma conta que eu faço eu quero que as empresas retornem pelo menos o dobro para mim da Selic, ou 50% mais da Selic, 40% a mais da Selic. Então eu olho o lucro da empresa, vejo o crescimento dela e falo assim, ó, se a empresa cair um pouco o lucro, ela ainda vai conseguir me entregar um ROS de tantos por cento. Então, beleza, então para mim tá ok. Por quê? Porque esse retorno ela vai pagar de 2 maneiras. Ou através de dividendos, tá? Ou ela vai me pagar através de dividendos, ou ela vai me pagar através de crescimento, tá, pessoal? Não tem mágica no mercado. Se a empresa consegue retorno do lucro, ou a cotação sobe, ou o dividendo sobe, tá? Geralmente, né? Empresas bem geridas. Bom, pessoal, então é isso aí. Infelizmente você não vai encontrar o ROS em nenhum site, você mesmo vai ter que fazer a conta, tá? Porém, no método Fortunatos eu tenho um programinha lá que ele filtra várias ações para mim boas, digamos assim, e também calcula o ROS automaticamente. Então aí a gente conseguiria encontrar o ROS mais facilmente e ordenar também para ver qual empresa está dando o maior retorno sobre a ação, tá? Então ROS, retorno não é só que retorno sobre a ação, beleza? Bom, pessoal, então é isso aí. Até a próxima aula. Seja Fortunatos. Fui!